Desaparecimentos súbitos geralmente devem ser resolvidos por agências de aplicação da lei, mas às vezes essas agências são limitadas pela falta de dinheiro, recursos e tempo. É então que civis comuns às vezes assumem a tarefa, motivados pelo desejo de ajudar uma família enlutada ou de ver a justiça sendo feita corretamente. Participe do episódio de hoje, onde analisamos 3 casos de desaparecidos solucionados por estranhos. Ewan Coulthard. Ewan Coulthard, de 19 anos, estava estudando Direito na Universidade de Durham, em Durham, Inglaterra, quando desapareceu após uma noite fora em 14 de janeiro de 2015. Ewan passou a noite festejando com amigos em uma boate chamada Love Shack, mas desapareceu ao voltar para casa quando parou de responder mensagens de texto ou interagir com postagens nas redes sociais. No momento em que desapareceu, ele estava usando uma calça jeans preta justa, uma camisa bege estampada e uma jaqueta jeans. Nos dias seguintes, mais de 100 voluntários vieram ajudar nas buscas por ele. Ewan era muito respeitado no campus. Um amigo o considerava adorável e outro destacou que ele era secretário social do time de cricket e sempre ajudava a todos. Após o desaparecimento, o inspetor Dave Coxon, da polícia de Durham, disse à mídia que Ewan estava bem-humorado naquela noite e que seu celular foi desligado 5 minutos após a meia-noite. Imagens de câmeras de segurança analisadas pelos investigadores revelaram que, apenas 8 minutos antes, ele havia atravessado a ponte Framwell Gate, tendo acabado de se separar do seu grupo de amigos. Coxon disse que voluntários vasculharam o rio Wear sob a ponte, mas não encontraram nada, levando as autoridades a focar na terra ao redor. Cerca de uma semana após Ewan desaparecer, as buscas diminuíram, mas os investigadores ainda tinham esperança de encontrar o jovem de 19 anos vivo. Outra semana se passou antes de qualquer progresso no caso, graças ao mergulhador escocês Trevor Bankhead, que viajou 270 quilômetros para se voluntariar. Trevor disse à imprensa que queria dar um desfecho aos familiares de Ewan e se ofereceu para buscar no rio Wear, nos 14 meses antes de Ewan sumir. 2 estudantes já haviam caído e morrido no rio, levando muitos, inclusive investigadores, a pensar que o estudante de direito teve o mesmo destino. Trevor, mergulhador comercial de moluscos, se envolveu no caso após conversar com seu irmão Gary, bombeiro que ajudou a procurar o jovem de 19 anos desaparecido. Trevor já mergulhou no rio Wear mais de 500 vezes e decidiu ajudar quando soube que a polícia havia declarado que era perigoso demais procurar o corpo de Ewan na água. De acordo com relatos, não demorou muito para Trevor encontrar o corpo. Ele estava perto do local onde foi visto nas câmeras na noite do desaparecimento. O mergulhador contou que reconheceu Ewan na hora e disse: "Vim te levar para casa, meu amigo." O corpo de Ewan foi identificado em 27 de janeiro, um dia após ter sido retirado da água. Sua mãe, pai e irmã declararam: "Somos eternamente gratos ao mergulhador que o encontrou e, com apoio dos serviços de emergência, o trouxe de volta para casa." Fizeram uma vigília à luz de velas para ele naquela semana. Em maio de 2015, o legista Andrew Tweddle concluiu que a morte do jovem de 19 anos foi acidental. Os testes toxicológicos revelaram que ele tinha 167 miligramas de álcool por 100 mililitros de sangue, mais que o dobro do limite para dirigir. Tweddle concluiu que esse nível causa intoxicação, embriaguez evidente, andar cambaleante, reflexos lentos e julgamento prejudicado em um bebedor social. Sua família havia declarado anteriormente:
Perder Ewan, da forma como perdemos, nos deixou totalmente desolados, e nossas vidas nunca mais serão as mesmas. Sarah e Philip Garing. Em fevereiro de 2004, Manuel Garing, 44 anos, foi encontrado morto em sua cela na cadeia do condado de Merrimack, New Hampshire. Ele se suicidou por estrangulamento. Garing estava preso pelo assassinato dos filhos Sarah, de 14 anos, e Felipe, de 11 desaparecidos, em 4 de julho de 2003. Testemunhas viram os irmãos em um show de fogos em Concord, New Hampshire, após o qual entraram na van da família com o pai. Segundo investigadores, Garing matou os filhos a tiros logo após saírem do show de fogos. Em seguida, ele dirigiu até o oeste da Pensilvânia, onde comprou uma pá antes de iniciar uma viagem pelo país. No caminho, ele enterrou os filhos e disse às autoridades que colocou uma cruz de gravetos e fita adesiva no peito de cada um antes de enterrá-los. Uma semana após os assassinatos, ele foi preso em Gilroy, Califórnia. Sob custódia, ele confessou os assassinatos e disse que as crianças foram enterradas na rodovia Interstate 80, mas não tinha certeza do estado dos restos. Ele afirmou que poderia ter sido em Ohio ou Indiana. Nos meses seguintes, as autoridades tentaram localizar os corpos e incluíram Garing nas buscas para ajudá-lo a lembrar, mas os restos nunca foram achados. Testes forenses na pá e no veículo da família levaram à conclusão de que os corpos provavelmente estavam no nordeste de Ohio, devido ao solo e ao pólen, mas a área de possibilidade ainda era grande demais para ser totalmente vasculhada. Durante os assassinatos, Garing enfrentava uma disputa de custódia com sua ex-esposa, Teresa Knight, mãe das crianças. Garing depois declarou-se inocente das acusações de homicídio, apesar de confessar, alegando por seu advogado, que sofria de depressão profunda e não diagnosticada por grande parte da vida. Essa doença distorceu seu julgamento e causou atos inimagináveis. Ela disse que a depressão dele influenciou sua decisão de se suicidar. Garing iria a julgamento em setembro de 2004. Além disso, não há justiça para a família das crianças. A morte de Garing também dificultou que os investigadores localizassem os corpos de Sarah e Philip. Nos meses seguintes, tentativas foram feitas para encontrar os restos mortais, mas todas as buscas não deram resultado. Stephanie Dietrich não conhecia a família Garing, mas, ao ouvir sobre o trauma que Teresa Knight havia passado, ela ficou determinada a encontrar respostas para ela. Stephanie era caixa em 2005, trabalhando em um supermercado em Akron, Ohio, e quando descobriu que Teresa havia percorrido mais de 1.000 quilômetros de rodovias do meio-oeste para encontrar seus filhos, decidiu ajudá-la. Ela lembrou: "Foi o pedido da mãe que me fez isso." Durante meses, Stephanie passou quase todos os dias procurando pelos corpos de Sarah e Felipe. Ela colocou no carro uma pá, lanterna, picareta e botas, e com seu cachorro, Rico, vasculhou partes do nordeste de Ohio que correspondiam à descrição do local de enterro dada pelo FBI. Após 6 meses sem novidades, em 1º de dezembro de 2005, apareceu uma pista. Stephanie procurava perto de Hudson, Ohio, quando seu cachorro a alertou para um local ao deitar ali e esperá-la. Quando Rico se afastou, ela começou a cavar e logo encontrou uma cruz improvisada. Ela lembrou: "Assim que peguei aquela cruz, parei de cavar. Eu sabia o que havia encontrado." Ela então chamou as autoridades, que desenterraram 2 covas rasas com os restos de Sarah e Philip Garing. Eles estavam em sacos de lixo pretos com uma cruz de gravetos e fita adesiva. As identidades foram confirmadas por registros odontológicos e Teresa Knight foi notificada. Sarah levou 3 tiros na cabeça e Philip levou 4, um na cabeça, um no pescoço e um em cada braço. Teresa ficou chocada ao saber
que seus filhos foram encontrados, lembrando que quase os encontrou antes ao passar de carro a menos de 1 quilômetro do local no verão anterior durante as buscas. Ela disse ao New York Times: "Acho que ainda não tive minha reação de verdade. No geral, há uma sensação de alívio. É quase como uma bola de ferro que tivemos que carregar conosco, que fazia parte da nossa vida e a gente nem sabia." Stephanie, que também tem um filho e uma filha, disse à imprensa que nunca tinha feito nada parecido antes. Ela passou semanas analisando as transcrições das confissões de Guerin à polícia, nas quais ele descrevia a área onde as crianças foram enterradas, e cedeu seus turnos de trabalho para os colegas porque não conseguia se concentrar em mais nada. A cada poucos dias, ela saía de casa em busca de respostas. Visitou entre 6 e 7 áreas repetidas vezes, procurando pistas. Ela observou que nunca tentou entrar em contato com Teresa, afirmando: "Eu não queria decepcioná-la." Stephanie recebeu um cheque, uma placa e uma carta de agradecimento do FBI em uma reunião no escritório deles em Boston, em reconhecimento por suas conquistas. Enquanto isso, Rico ganhou uma coleira especial da unidade canina do FBI. Após o memorial dos filhos, Teresa disse que muitos falam que agora é possível encontrar um encerramento. Não há encerramento ao lidar com o assassinato sem sentido dos seus filhos. Ela disse que trazer os corpos para casa permitiu um desfecho mais aceitável para esta parte da jornada. Melanie Uribe. Melanie Uribe, de 31 anos, era enfermeira em Burbank, Califórnia, quando desapareceu. Divorciada e mãe, ela era vista como funcionária confiável e pontual. Por isso, seus colegas se preocuparam quando não apareceu para o turno em 15 de dezembro de 1980. Sem resposta no telefone residencial, o empregador avisou a polícia. Na manhã seguinte, encontraram a caminhonete de Melanie. Ela foi incendiada e deixada como uma carcaça queimada na estrada, com seu uniforme de enfermeira próximo. Testemunhas logo se apresentariam para afirmar que viram 2 homens forçando a entrada naquela mesma caminhonete enquanto ela estava parada em um sinal vermelho. O avistamento da testemunha aconteceu na noite em que Melanie deveria ir trabalhar. Ela estava a caminho quando foi atacada. Dias depois, Etta Smith, de 32 anos, soube do desaparecimento de Melanie pelo noticiário. Etta era balconista de expedição na Lockheed, em Burbank, então a história era muito local e perturbadora para ela, especialmente quando provocou visões estranhas que nunca havia tido. Sem conhecer o caso, quando Etta soube que a polícia procurava Melanie em propriedades, um pensamento lhe veio à mente. Ela não está em uma casa. Etta contou que depois desse pensamento, percebeu outro. Foi como se eu visse uma imagem. Eu vi uma área de cânion, vi uma estrada, vi ela fazendo uma curva, vi um caminho de terra, vi arbustos e vi algo branco através dos arbustos. Eu não via claramente o que era, mas era algo nitidamente branco. Pensei, e se o que estou sentindo é a possibilidade de onde essa pessoa poderia estar? Talvez o branco que vejo seja o uniforme dela, já que era enfermeira. Etta não sabia o nome do local que ela tinha visto, mas ela relatou sentir muito fortemente que aquilo estava ligado a Melanie, como se estivesse mostrando para ela o local da mulher de 31 anos. Ela decidiu chamar a polícia e depois disse: não podia ignorar, pois pensava que talvez essa pessoa precisasse de ajuda, e se sua vida dependesse disso, seria errado não agir. Embora o detetive Lee Ryan não acreditasse em médiums ou no paranormal, achou Etta confiável por procurá-lo espontaneamente e já ter uma carreira na Lockheed, com autorização de segurança de alto nível. Etta apontou no mapa onde achava que o corpo de Melanie estaria. Era uma parte remota do Vale de San Fernando, chamada Lopez Canyon. Ela saiu da reunião com a polícia, sentindo que não era levada ao boio a sério e, querendo encontrar Melanie logo, deixou a delegacia e foi sozinha ao Canyon.
Com alguns familiares, ela começou a buscar na área no mesmo dia. Ao se aproximar do topo do cânion, ela sentiu Melanie mais perto e logo viu marcas de pneus recentes. Seguindo as marcas, Etta parou quando sua filha notou algo brilhante no arbusto, sapatos brancos de enfermagem. Etta saiu do carro e achou o corpo de Melanie. Parecia exatamente como ela tinha visto em suas supostas visões anteriores. Melanie foi identificada logo depois, e a autópsia mostrou que sua morte foi violenta. Ela foi roubada, despida, estuprada e espancada até a morte. A morte foi causada por traumatismo contundente. No mesmo dia em que o corpo foi encontrado, Etta foi chamada de volta à delegacia, onde foi interrogada por 2 detetives que ela ainda não conhecia. Os homens disseram que não entendiam como ela encontrou o corpo. E como resultado, ela passou a ser vista como uma figura muito suspeita no caso. Muitos policiais achavam que ela sabia mais do que dizia, e talvez tivesse descoberto algo sobre o corpo de Melanie de outra forma. E que o ângulo da visão era algo que ela havia inventado para evitar ser responsabilizada legalmente de qualquer forma. O detetive Lee Ryan lembrou mais tarde que, como os investigadores não tinham outras pistas ou indícios, não tiveram outra escolha naquele momento, a não ser presumir que ela era, de fato, cúmplice antes ou depois da execução do crime. Embora Etta tenha passado em 2 testes de polígrafo, já que esses testes eram considerados provas concretas em 1980, os investigadores se recusaram a liberá-la. Em vez disso, ela foi colocada na cadeia por vários dias e disseram a ela que havia falhado nos testes de polígrafo. Mais tarde, ela foi acusada de assassinato, mas pouco tempo depois, um informante da polícia apareceu dizendo que tinha ouvido um dos assassinos de Melanie se gabar do crime em seu bairro. O homem foi preso, confessou e revelou os cúmplices. Etta foi libertada e as acusações retiradas em 21 de dezembro. Louise Carnal Morgan, 20 anos, Norman Willis, 17, e Spencer Nelson, 21, foram presos pela polícia por envolvimento no estupro e assassinato de Melanie. Os homens confessaram que levaram a caminhonete ao desfiladeiro antes de roubá-la, estuprá-la e espancá-la até a morte enquanto ela implorava por sua vida. O golpe final foi desferido por um dos homens que estava empunhando uma grande pedra. Os 3 assassinos foram posteriormente presos pelo assassinato de Melanie. Anos depois, Etta Smith processou a polícia de Los Angeles por prisão falsa como suspeita de assassinato. Seu advogado disse que foi o pior pesadelo para alguém com senso cívico. Ela buscava uma indenização não especificada pela experiência humilhante, que incluiu uma revista íntima. Um juiz acabou decidindo a favor dela, observando que a polícia não tinha provas suficientes para ligar Etta ao assassinato ou para prendê-la. Até hoje, como Etta Smith soube a localização do corpo da vítima de assassinato, continua sendo um mistério. E aí estão os fatos. Por favor, deixe um comentário aqui embaixo com suas próprias opiniões e reações e lembre-se de curtir este vídeo e se inscrever para apoiar o canal. Obrigado por assistir, fique atento, fique seguro e até a próxima.